E o terceiro erro é não ter um plano no plano. É necessário construir um plano no plano, seja ele no papel, ou seja ele no Excel, ou seja ele num sistema de e-mail, né, de agenda eletrônica, mas você precisa realmente ter um plano. Eu sugiro que vocês façam o planejamento num lugar e depois organizem isso na agenda. Mas eu já conheci pessoas que fizeram todo o planejamento na agenda e se funciona para você, continua, né? Se tá funcionando em time que tá ganhando, a gente dá uma analisada para ver se não pode ter melhorias, mas se tá funcionando para você, se você tá contente do jeito que você tá se organizando e se planejando, continua desse jeito. Então, voltando, é importante que a gente coloque o planejamento no plano. E dentro disso, a gente vai colocar neste planejamento tudo o que a gente quer fazer. Desde as coisas profissionais até as coisas pessoais. Então, eu até comentei, né? Levar o filho no médico, nós irmos ao médico, né? Quem tem filho aí sabe que a gente vai passando as coisas dos filhos tudo na frente, né? E às vezes a gente fica para trás, mas colocar lá no nosso planejamento quando que a gente vai fazer o nosso check-up anual, a gente já pode colocar tudo isso dentro desse planejamento. E aí eu volto a falar para vocês dessa sobrecarga de informação, porque se você não tem um plano definido, se você não sabe o que você vai fazer em todas as suas camadas até chegar no seu dia, na sua semana, é muito fácil você se deixar levar por essas interrupções do dia a dia e a gente acaba fazendo o que o outro está pedindo. É quando o nosso planejamento normalmente vai por água abaixo, quando as urgências do dia a dia, as coisas que vão acontecendo no decorrer do dia, no decorrer das horas do dia, atrapalham a execução diária ali daquelas tarefas que a gente já tinha determinado, que tinham a ver, né, que estavam ali como passos pré-determinados para que a gente alcançasse as nossas métricas. Então, a sobrecarga de informação, como eu já falei antes, essas interrupções fazem com que a gente se perca no dia, né? E muitas vezes a gente acaba não fazendo aquilo que a gente tinha se proposto a fazer, porque não tá no plano, e dois, porque a gente se deixou levar pelas demandas do dia a dia. Quantas vezes você já não se comprometeu a fazer algo, e aí a gente pode também usar a esfera pessoal, profissional, mas quantas vezes você já não se comprometeu a fazer algo e chegou na hora mesmo, você acabou desistindo de fazer ou não dando a importância devida, sabendo que aquela ação estava diretamente relacionada a uma meta sua. E isso acontece por dois motivos. Porque a gente não colocou no plano, não estava claro no plano que você iria fazer aquilo, então aquilo perde importância, dá lugar para outra atividade, ou porque a gente coloca demandas que aparecem no nosso dia a dia na frente daquilo que estava pré-determinado ou que estava pré-determinado na nossa cabeça. Então eu até gosto de chamar, né, esse erro, vamos dizer assim, né, de querer ser o mestre da memória, colocar tudo na cabeça e não passar para o plano. Passar para o plano realmente é uma etapa muito importante. E ainda mais, a gente consegue ter essa percepção de progresso. E não tem nada que motiva mais do que o progresso. O progresso é a chave da motivação. Então, na primeira ação, a gente precisa colocar um esforço inicial. Muitas vezes nos custa muito dar esse primeiro passo. Mas a partir do momento que a gente dá o passo, que a gente vê o resultado, que a gente termina o dia de trabalho com aquela sensação de dever cumprido, com aquela descarga dopaminérgica, né, que muitas pessoas falam de recompensa, né, quando a gente tem um hábito, a gente tem uma recompensa no final, e eu sempre falo para vocês que não tem nada como a própria descarga de dopamina que a gente recebe, né, por ter feito aquilo que a gente realmente se planejou para fazer, por ter feito aquilo que a gente já tinha determinado que a gente gostaria de fazer e que estava ali alinhado com o que a gente quer construir para o nosso ano, para a nossa década, né, em todas as camadas aí da nossa vida. Então é super importante transformar, tirar tudo da nossa cabeça, tirar tudo da nossa memória e de fato colocar em um plano.
certo? Então falamos de 3 erros até agora. Primeiro, não ter clareza de objetivo. Segundo, ter uma visão muito limitada. E terceiro, querer ser o mestre da memória, né, e não ter o seu plano de fato em um plano, né? Coloque então o seu planejamento em um plano.